good morning, good morning. Deus seja louvado. Mais uma vez reuni aqui, e eu louvo ao Senhor porque por essa ferramenta tão poderosa, né? Que é a internet, que nos une, nos aproxima, nos faz estar mais pertinho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus também porque conseguimos entender a preciosidade que é essa ferramenta, né? Que é a internet. E eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer a pastora Cris, pastor Sidney, toda a equipe por essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez com vocês, ministrando e também aprendendo, tirando esse tempo também de oração, de intercessão. Projeto que é um projeto lindíssimo, né? Eu tenho certeza absoluta, não veio do coração dos pastores, mas veio do coração de Deus, e ele, por graça, bondade e misericórdia, compartilhou o coração da pastora Cris e do pastor Sidney, porque tudo que é relacionado à família é nobre, né? Tudo que é relacionado à família é nobríssimo. Então, projetos que são voltados para a família, de se aplaudir, é louvável. E eu honro, assim, admiro muito, né, esse projeto tão bonito que é o Mães e Filhos que Oram. Todos vocês aí que participam, estão envolvidos, né, diretamente, os que estão desde o início, os que entraram hoje, Deus seja louvado pela vossa vida. Então, pastora Cris, mais uma vez, que Deus te guarde, que Deus te use, que Deus amplie os seus termos, né, e cada dia mais Ele te use como um canal de bênção para aqueles que fazem parte do projeto ou que virão ainda fazer parte do projeto, viu? Louvo a Deus pela sua vida, pastor Sidney também, por cada um de vocês que aqui estão. Estava ouvindo aí a pastora Cris falando que hoje é a última quarta-feira desse tema tão poderoso, né? Que é restauração, se não estiver em erro, foi esse tema, né? Durante o mês de agosto, trabalhou sobre o tema restauração, e hoje poder fechar com esse tema, o Espírito Santo restaurador. Então, eu me sinto muito honrada, porque também falar sobre o Espírito Santo é algo que me chama a atenção, me deixa felicíssima. Eu amo a pessoa do Espírito Santo. Sabe que por um tempo a igreja, ela trabalhou muito, né? A pessoa, o Deus Pai e o Deus Filho, e por pouco se fala, né, da pessoa do Espírito Santo. Mas quando a gente vai ver pela palavra, o Espírito Santo, ele é Deus, né? Então, ele é Deus, ele é uma pessoa. Então, quando a gente se desperta para falar sobre ele, sobre o Espírito Santo, a nossa mente, ela amplia e a revelação vem. Que o Espírito Santo é esse, né? Essa pessoa para trazer esse ensinamento. E falar sobre o Espírito Santo é falar sobre Deus. Falar sobre o Espírito Santo é falar sobre restauração, né? Falar sobre transformação e restauração. Então, que tema poderoso. Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar em cima de 3 textos bíblicos. Se você está anotando, pode anotar. Nós vamos trabalhar em cima de Joel, capítulo 2. Vamos também trabalhar em cima de Salmos 51 e vamos também para Ezequiel 37. Então, Joel capítulo 2, Salmo 51 e Ezequiel 37. Louva a Deus pela vida da Fran. Fran, vocês estão precisando vir aqui em Portugal de novo, hein, Fran? Talvez seja que eu conheço aí pessoalmente, tenho a alegria de conhecê-la. Louva a Deus pela sua vida, sua família, viu, Fran? Faz uma bênção. Então, nós vamos trabalhar em cima dessas 3 bases bíblicas. Joel capítulo 2, Salmo 51 e Ezequiel 37. Então, o Espírito Santo restaurador. Então, vamos lá ver primeiro, segundo a língua portuguesa, o dicionário da língua portuguesa, restaurar vem da palavra, ou melhor, restaurar quer dizer consertar, recuperar ou devolver ao seu estado original. Tá. Mas antes de eu falar mais profundamente sobre
o significado da palavra restaurar, quando se fala de restauração, fala de algo que sofreu, certo? Então, restauração, voltar ao estado original, consertar. Mas quando se fala de restaurar, fala de restaurar algo que sofreu alguma coisa. E eu anotei aqui três coisas. Então, restaurar, certo? Então, restaurar aquilo que está desgastado, restaurar aquilo que se perdeu e restaurar aquilo que foi destruído. Então, a gente vai estar falando sobre o Espírito Santo restaurador. E restaurar vem, o Espírito Santo é restaurador, e essa palavra restauração. Então, restaurar algo que sofreu desgaste, perda, destruição. Então, a gente vai trabalhar em cima desses três. Então, restaurar o que se perdeu, que foi destruído, certo? E o que está desgastado. Ponto. Agora vamos para, mais propriamente dito, a palavra restaurar é o mesmo que consertar, recuperar ou voltar ao estado original. E eu quero ficar só com esse significado, voltar ao estado original. Então, voltar ao estado original, certo? Então, aquilo que se perdeu vai voltar ao estado original, aquilo que está destruído vai voltar ao estado original, e aquilo que está desgastado vai voltar ao estado original. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo é esse. Não existe causa perdida para Deus. Não existe algo que está completamente destruído que Deus não possa restaurar. Não existe nada que está perdido que Deus não possa resgatar. E não existe nada que está desgastado que Deus não possa fazer voltar ao seu estado original. Aleluia. Então, eu já quero liberar a palavra profética para a minha vida e para a sua vida. Independente da área, da situação, da forma que se está, ou você, ou sua casa, ou seus sonhos, não há nada que Deus não possa restaurar. Quando se fala de Deus, eu falo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, certo? Então, quando eu falo Deus, eu falo do Espírito Santo, que é Deus. Aleluia. Então, não existe nada que está extremamente desgastado que Deus não possa fazer voltar ao seu estado original. Não existe pessoa, não existe situação que está tão destruída. Pastora, chegou no tempo que está tão destruído, mas tão destruído que eu tenho lá minhas dúvidas. Então, em nome de Jesus, já rejeita todas as dúvidas, porque nós estamos partindo do princípio que o Espírito Santo é restaurador. E se ele é restaurador, restaurar vem voltar ao estado original. Aleluia. Já viu quando tem aquele móvel, né? E quando se fala de restauração, lembra-se muito de um móvel que está desgastado. Tem pessoas que têm essa facilidade do artesanato e ele pega um armário que está velho, um armário que está desgastado, um armário que está destruído, e ele vem, pega a lixa, aí lixa, 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 lixa. Pega aquela madeirinha, aquele martelinho, né? E vai ali tocando e vai quebrando, tal, 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 tal. Depois vem com a lixa, 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 lixa. Depois vem com um pincel, aí pinta, né? Restaura ali. E aí, quando você olha e fala, a pessoa, quando volta lá, né, no lugar onde há a restauração, e vê o armário, vê aquela peça, ele fala, não, não é possível. Não, né? Não, não é o mesmo, não. Não, não, não. Não é o mesmo. É o mesmo. Só que o que acontece é que ele estava num estado tão desgastado, tão destruído, que, humanamente falando, aparentemente falando, era impossível de ser restaurado. Mas quando se vê, o artesão vai lá e restaura por completo, né? Volta ao seu estado original. E a alegria, ela vem. Aleluia. Então, não existe nada
que Deus não possa restaurar. E nós vamos provar isso dentro da Bíblia Sagrada. Então, vamos para o nosso primeiro texto base, está em Joel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 25 e 29, tá bom? Então, por uma questão de ordem, eu compreendo isso, os áudios, né, estão fechados, até mesmo para a gente poder não haver nenhuma interferência com áudio, mas você pode dar glória a Deus escrevendo, tá? À medida que o Espírito Santo for falando, à medida que a palavra for entrando no seu coração, reage aí com amém, glória a Deus, eu creio. Então você vai verbalizando e escrevendo aquilo que o Espírito Santo falará ao seu coração. Bom? Então vamos lá, Joel capítulo 2, versículo de número 25 em diante. Vamos lá, Joel, capítulo 2, do versículo 25 em diante. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a urtiga, o meu grande exército que enviei contra vós. Versículo 26. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que percorreu ou que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Aí, no versículo de número 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, repara, aí no versículo 18 vai falar da promessa que Deus faz ao povo, mas aí no versículo 25, aí a parte A do versículo 25, Joel vem dizendo, né? O Senhor vem usando Joel para declarar essa palavra profética sobre a nação que estava sofrendo ali um tempo de sequidão. Olha só, estava sofrendo um tempo de sequidão, de destruição. E eu disse aqui, né, que quando se fala de restauração, fala de desgaste, perda, né, fala de destruição. Então, Joel ali está profetizando sobre uma nação que estava destruída, uma nação que já estava sem esperança, uma nação que estava sendo devorada. E aí Deus usa Joel para profetizar. É tão interessante que Deus sempre tem uma palavra de esperança quando não há esperança nenhuma. Deus sempre traz uma palavra de vida quando há morte, porque Deus não anda segundo a perspectiva humana. Deus não anda segundo a perspectiva humana. Deus está além das impossibilidades. Então, quando o homem diz está destruído, Deus diz, eu vou trazer restauração. Quando o homem diz está morto, Deus diz eu tenho vida, porque a fé ela anda na contramão do mundo. A fé ela anda na contramão da lógica. Gente, fé e lógica não andam de mãos dadas. Fé e lógica não tem nada a ver, nada a ver, né? A fé e a lógica, elas não têm nada a ver uma com a outra, porque a fé, ela anda na contramão da lógica. Na lógica, 1 mais 1 é 2, mas na fé, 1 mais 1 pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10, né? A fé não tem lógica, a fé, ela não tem lógica. Então, aquilo que para você esteja ilógico, pastor, não tem como, está completamente destruído. Foi exatamente assim que Deus falou com Joel. Joel, diga para o meu povo que essa situação que está destruída, eu vou trazer restituição, eu vou restaurar e eu vou fazer voltar ao estado que estava. A alegria vai voltar, né? A prosperidade vai voltar, a fartura vai voltar, porque nós estamos falando do Espírito Santo como restaurador, e é ele que traz a restauração completa. Ele faz aquilo que está destruído, aleluia, vir, né, a ser restaurado. Então, minha família está destruída, Deus vai restaurar. Minha saúde está destruída, Deus vai trazer restauração. Então,
Então, a gente está partindo desse princípio, que o Espírito Santo é esse restaurador. Então, a nação estava destruída, Deus levanta o profeta para dizer o quê? Eu vou restituir, eu vou restaurar, eu vou trazer de volta aquilo que estava perdido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Entenda isso. Não existe situação adversa, não existe situação que Deus não possa restaurar. Então, não anda de acordo com o que você vê, anda de acordo com aquilo que você crê. Pastora, meu filho está nos vícios. Quem disse? Quem disse? Quem disse que seu filho está nos vícios? Seu filho é um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. Seu filho é um obreiro. Seu filho é um servo de Deus. Por quê? Porque é interessante, porque Joel está profetizando uma palavra de esperança em meio ao caos. Joel está, o Senhor está levantando Joel para dizer: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão. Aleluia. Fala aí de isso aqui, quando a gente vai para o contexto espiritual, fala ali de 3 espíritos que vêm para destruir, que vêm para gerar morte. E Deus está dizendo: eu vou restituir exatamente no lugar da perda, é onde eu vou trazer restituição, é onde eu vou trazer transformação. É exatamente no lugar da perda. Então, não olhe como se estivesse tudo perdido, não. Olhe como se Deus já está entrando com providência. Joel não está profetizando sobre a abundância. Joel está profetizando sobre o caos. Ele está dizendo: o Senhor vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Amém? Aí no versículo de número 27, eu concluo: olha como a obra de Deus é completa. E vos sabereis que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Aleluia. O Espírito Santo restaura aquilo que está destruído, aquilo que está perdido. Aleluia. Então vamos lá agora para o Salmo de número 51. Deus restaura o interior. Amém? Bora lá? Deus restaura. Então, Joel, Deus restaura o que está perdido. Salmo 51, Deus restaura o interior. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós? Quem consegue abrir para mim aí o Salmo 51? E nós vamos ler do 10 ao 12. Quem consegue abrir o áudio e ler para mim, por favor? Salmo 51, do verso 10 ao verso 12. Agora a gente vai falar de Davi. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e que se alegrem os ossos que esmagaste. Esconde dos meus pecados a tua face e apaga toda a minha culpa. Vamos lá, pode ler o 13 também, por favor. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova no meu peito um espírito firme. Não retires de mim teu Santo Espírito. Mas torna, já agora, né? Vamos para o 14 também. Mas torna. Devolva-me o júbilo da tua salvação e que um espírito generoso me sustente. Aleluia. Vou ensinar teus caminhos aos culpados e os pecadores voltarão para ti. Aleluia. Então, gente, olha aí, obrigada. Quem leu aí? A irmã que leu, muito obrigada. Olha aí, então a gente viu em Joel o Senhor trazendo restauração daquilo que estava destruído, e agora a gente vai ver o Espírito Santo trazendo restauração para o nosso interior. Davi está dizendo: Senhor, não me retires da tua presença, mas renova em mim a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação. Gente, e vamos partir do princípio que todos nós já passamos por desafios e conflitos internos. Quem nunca aqui já passou por conflitos internos, já passou por situações aqui dentro, né, de conflitos, em que parece que Deus está tão distante, em que parece que Deus está tão distante. Olha aí como a irmã leu o verso de número 12, tem uma tradução que talvez nós conhecemos mais, que é a João Ferreira de Almeida, ele fala: torna, versículo 12, torna a dar-me a alegria da salvação, né? E dá em mim um espírito reto. Aí o verso 11, não
me lanças fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Aí ele fala, torna a dar-me a alegria, restaura a alegria da salvação. Essa alegria da salvação é o mesmo que restaure minha alegria de te servir, a alegria de fazer o que eu fazia antes. Torna a dar uma alegria de fazer, Senhor, aquilo que eu fazia antes. Gente, quem lembra aqui, levanta a mãozinha ou escreva aí, eu. Quem lembra aí do primeiro dia ou dos primeiros meses de conversão? Da primeira semana, ali. Olha a atitude do novo convertido. Você lembra assim? Pastor, eu lembro. E quem lembra aí dos primeiros meses de convertido? Que a gente, né, um gozo na alma, um desejo de estar sempre na igreja, não posso perder o culto hoje, que agora eu sou crente, agora eu sou da Bíblia, agora eu sou daquele do glória a Deus e aleluia, né? Aquela empolgação do primeiro amor, do chamado primeiro amor, do chamado topa, conta comigo, estamos juntos, vamos embora, né? Aquela alegria, aquela motivação. A gente tem aqui os novos convertidos na igreja, e é tão lindo de se ver. É tão lindo de se ver aquele desejo de aprender a Bíblia, né? Tem uma irmã mesmo aqui da nossa igreja, que ela é a Ana, ela fala, pastora, eu quero aprender tudo, eu quero aprender tudo que a Bíblia diz, né? Aquela empolgação, ela está em todos os cultos, está em todas as reuniões, reunião de voluntários, já está servindo, já pediu uma Bíblia, já perguntou como é que se ora, já quer saber como é que se faz jejum. Então, dentro dela está uma alegria, né, do primeiro amor. Davi está dizendo, Senhor, torna a dar uma alegria da salvação. O que é isso? Torna a dar uma alegria, aquela alegria lá de trás, aquela alegria de quando eu me converti, aquela alegria de quando eu me aproximei de ti. Ô, gente, vamos ser sinceros, o tempo, ele tanto é poderoso para nos fazer esquecer das coisas ruins, quanto também vem com todas as forças para nos fazer esquecer das coisas boas. O tempo, ele tanto abate, quanto também exalta, né? O tempo. E Davi está dizendo, eu quero de volta essa alegria da salvação, essa alegria de acordar às 6 da manhã para orar, essa alegria do jejum, essa alegria de aprender a Bíblia, essa alegria de cultuar, de louvar. Eu quero, Senhor. Deus, e Deus hoje está falando comigo e com você, né? Como ele fala na igreja de Apocalipse, lembra-te de onde caíste. Talvez você está aqui, eu já passei por fases assim, de servindo a Deus, buscando a Deus, mas fazendo no automático. Hã? Fazendo no automático, fazendo porque vai que Deus me castiga, vai que Deus me condena, vai que... Não! Deus está dizendo para mim e para você, volta a leveza do serviço, volta a alegria do buscar, volta a empolgação da oração, volta a empolgação do jejum, é aqui dentro, uma restauração, volta a restaurar, vem do quê? Restaurar o mesmo que voltar ao estado original, essa alegria de dentro para fora, essa empolgação de dentro para fora. Deixa eu declarar para a minha vida e para a sua vida, não permita com que o tempo te roube a alegria da salvação, ou não permita com que a circunstância, o tempo, te faça viver no automático, na mesmice, sem a empolgação, sem a alegria, sem o fervor. O Espírito Santo, como esse agente de restauração, como esse agente de renovo, ele hoje está ministrando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu estou devolvendo a ti a alegria da salvação, a alegria do serviço, a alegria da empolgação, não aquele peso, lá vou eu orar, lá vou eu orar, lá vou eu servir, lá não, mas essa alegria de fazer de novo, essa alegria do buscar, essa alegria realmente da salvação em nome de Jesus. E ele conclui aí no Salmo 53, aleluia, o verso de número 17, o verso de número 12,
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Aí no versículo de número 13, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. Diga comigo, ou escreve aí no seu chat aí, diga comigo, aleluia, restauração interior. Bora lá? Você pode escrever aí no chat, restauração interior, restauração aqui dentro. Aleluia. O Senhor está restaurando aqui dentro. Enquanto em Joel, o Senhor estava restaurando o que estava destruído, em Salmos, o Senhor está restaurando o nosso interior. Aleluia. É aqui dentro. Não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno. Restauração interior aqui dentro. O Espírito Santo é esse restaurador. E ele está trazendo, né, a forma original. Aleluia. A alegria do servir, a alegria do buscar, a alegria da empolgação, a alegria do conta comigo, estamos juntos, Deus é conosco, essa alegria, essa empolgação, aleluia, torna a dar-me a alegria da salvação. Não sei se você está aqui hoje e tem sentido isso, pastora, olha, é sério, eu até leio, mas falta aquele chorar, eu nem lembro mais a última vez que eu chorei, assim que eu me desidratei na presença do Senhor. Falta, eu nem lembro a última vez que eu falei em línguas espirituais. Eu nem lembro a última vez que eu profetizei, que eu me levantei. Deus quer trazer essa restauração aqui dentro. Essa restauração interior. Amém? E vamos terminar em Ezequiel 37. É o meu último texto de base. Ezequiel 37. E nós já vamos orar em cima dessas verdades. Aleluia. Então, Joel, o Senhor, o Espírito Santo traz restauração naquilo que está perdido. Restaurar é voltar ao estado original. Salmo de número 51, Davi está dizendo: volta a dar-me aqui dentro a alegria da salvação, uma restauração interior. Aleluia. E Ezequiel 37. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Pastora Cris, pode ler para mim, por favor? Até eu falar, pode parar, por favor. Glória a Jesus, obrigado. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora do... Deixa eu pôr o meu óculos aqui, porque essa letra aqui já não está indo mais, não. Eu sei o que é isso. Eu te entendo perfeitamente. A gente não quer aceitar, não, mas não tá tem jeito, não, viu? Ainda bem que aqui na sala só tem nós duas mesmo que somos assim. Todo mundo aqui está de boa. Glória a Deus. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem esses ossos viver? Eu respondi: Ó Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre vós e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós, e fareis crescer a carne sobre vós, e vos cobrireis com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego nele. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos
o fôlego e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles vieram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: Nossos ossos secaram e a nossa esperança está perdida. Nossas. Ponto. Por favor, pastora, obrigada. Só até aqui. Obrigada. É claro que esse texto ele está falando sobre uma profecia para o povo de Israel. E nós vamos partir do princípio que Romanos capítulo 15, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a gente está falando hoje, o tema é o Espírito Santo restaurador. E quando a gente vai aqui para Ezequiel 37, a gente se depara com uma cena extremamente adversa ou contrária àquilo que é a restauração, ou seja, contrária àquilo que o agir do Espírito Santo. Então, ou seja, ele está falando que ele restaura, ele transforma, ele traz vida onde há caos e etc. Só que Ezequiel aqui está se deparando com uma situação extremamente contrária. Só que é interessante, porque o texto vai dizer que ele estava num vale de ossos secos, melhor, seco não, sequíssimos. Depois o Senhor dá uma ordem ao profeta, dizendo: poderão esses ossos tornar a viver? E ele diz: Senhor. Aí ele fala: então profetiza sobre esses ossos. E aí ele fala: e eis que o vento virá, né? O fôlego virá. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje, nesta manhã: eu sou o instrumento que Deus quer usar para esse tempo. Mas a grande pergunta é: esse instrumento tem o fôlego? Esse instrumento está vivendo esse fôlego, essa restauração, esse renovo? Porque, irmãos, eu e tu somos o canal e a gente vai dar aquilo que nós temos. Então, a gente entrega aquilo que nós temos. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: eu estou trazendo a restauração, mas não é para você. Eu estou trazendo uma restauração para eu fazer através de você. Para fazer através de você. E esse é um tempo em que Deus está levantando um exército de homens e mulheres restaurados, homens e mulheres curados, homens e mulheres que são capazes de dizer: assim diz o Senhor. O fôlego de vida está dentro de nós. O Espírito Santo restaurador está dentro de nós. Então, que eu e tu tenhamos essa ousadia, essa intrepidez. Ouça isso: o Espírito Santo vai criar situações para que eu e tu venhamos fluir aquilo que está dentro de nós. Deus vai criar cenários para você fluir aquilo que está dentro de você. Deus vai criar cenários para você fluir aquilo que Ele colocou dentro de você. Poderão esses ossos reviver, Senhor, tu sabes. Então fala o seguinte: profetiza. Ele profetizou. No que, repare o texto, no que ele profetizou, levantou-se um grande exército. Só que tinha um grande exército, mas o exército ainda não tinha o fôlego, ainda não tinha a restauração. Então, era um exército, estava em pé, é verdade, estava ali um grande exército, mas ainda faltava vida, ainda faltava o fôlego, ainda faltava a vida. Quantas vezes a gente está ali, a gente pode estar em pé, mas sem vida. Pode estar fazendo, mas sem vida, porque o texto diz que osso se juntou em osso, pele se juntou com pele, nervo se juntou com nervo, e estava ali o corpo. Só que o corpo estava sem vida, estava sem o espírito. Tanto que ele diz agora: você vai profetizar o espírito. E quando eu profetizei, veio o vento, né, dos quatro cantos e veio sobre eles. Depois que profetizou, depois que o espírito veio, é que eles se levantaram. Então, Deus não tem interesse que eu e tu sejamos só um corpo bonito, no que diz respeito que é uma estrutura, mas uma estrutura oca, uma estrutura vazia. Não. O Espírito Santo está falando aqui para a Ana, para a Elionai, para a missionária Emília, para a Ivanilda, para o Felipe, para a Fran, para a Gás, para a Isa, para a irmã Lourdes, para a Maria, para a Sidney, pastor Sidney, a Silvia, a Thaís,
ao Arla e a Rô aqui para mim. O Senhor está derramando do seu Espírito sobre nós. Para quê? Para nós ousarmos em profetizar. Existia um exército, mas o exército ainda estava vazio, o exército ainda estava oco, o exército ainda não tinha o fôlego de vida. Eu e tu somos esse exército que Deus vai derramar o seu fôlego, aleluia. O Espírito Santo, é isso aí, pastora, eu sinto dentro de mim uma sequidão. Mas o Senhor, nesta manhã, preparou esta manhã para mim e para você, para nos encher com seu espírito e nos fazer romper. Chegou o tempo de você romper no espírito. Chegou o tempo de você romper. E eu estou falando aqui, e em cima desse tema, o Espírito Santo. Aleluia, ele é o agente da restauração, ele é o agente do renovo, ele é o agente da restauração. E o texto diz que quando ele profetiza, o exército se levanta. Quando o Espírito vem, o exército se levanta. E eu termino dizendo, eu e tu somos o canal que Deus vai usar, aleluia, para gerar vida. Não tenha medo, que todo espírito de medo recue hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha trazendo vida onde há sequidão, trazendo, aleluia, paz onde há guerra, trazendo renovo onde há cansaço. Pastora, eu estou cansada, eu estou cansado, pois o Espírito Santo está te restaurando nesta manhã. Se você crê, diga amém, eu tomo posse. O Espírito Santo está trazendo renovo sobre a sua vida, trazendo renovo sobre a sua casa, trazendo renovo sobre o seu ministério. Não aceite ser osso sequíssimo. Não aceite também ser um exército sem fôlego. Aleluia. Se levante. Aleluia. Seja esse exército que é um exército, mas não um exército oco, mas um exército cheio do fogo, cheio do fôlego do Espírito, aleluia, que o Espírito Santo ajude a mim e a você a ser esse canal. Você está no lugar certo, na hora certa, aleluia. Você é o canal que Deus vai usar, aleluia. Creia nisso em nome de Jesus. Pastora, mas eu não sei muito, não tem problema. Aquilo que você sabe é suficiente para Deus usar, para Deus trazer restauração. Aquilo que você tem é o suficiente para Deus trazer renovo, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com você e através de orar com você e por você agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Talvez você esteja como Joel, diante do caos, da destruição. Deus é um Deus que vai trazer restituição, restauração, melhor dizendo, renovo. Talvez você esteja como Davi, pastor, eu perdi a alegria da motivação, perdi a alegria da salvação, a alegria de fazer, a alegria de ir, a alegria de buscar, a alegria de orar. Nesta manhã Deus vai restaurar essa alegria. Pastor, eu não, pastor, eu estou fazendo tudo, mas parece que é tudo no automático, sem fôlego. Sou um exército, mas sou um exército vazio. Sou um exército, mas sou um exército pouco, pois o Espírito Santo virá sobre ti, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Você que pode estar aí num lugar específico de oração, você que está no trabalho, está conduzindo, concentre-se agora e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu queria que tu abrisse o teu coração ao Senhor nesta manhã. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual é a área que tu precisas que o Espírito Santo venha trazer essa restauração? A alegria da salvação, a alegria, a motivação de voltar a servir, voltar a fazer. Sente-se que estás seco, sente que estás fraco, sente que estás sem motivação. Pastor, eu estou empolgado, mas estou vivendo uma fase de destruição. Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, não estamos aqui para perder tempo. Também não estamos aqui, Deus, para tentar algo. Estamos aqui, Deus, porque temos convicção que o Senhor está nos ouvindo e o Senhor responde. Pai, nesta manhã eu quero orar, Deus, por essa mãe, por esse pai, por esse teu servo, por esse obreiro, Senhor, por esse teu filho, Pai, que está vivendo uma fase, Deus, de aparente, Deus, sequidão, uma fase, Deus, de mornidão. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Senhor, em nome de Jesus, como foi profetizado sobre Joel, Espírito Santo, em nome de Jesus, traz essa restauração.
Traz esse renovo, Deus, em nome de Jesus. Se porventura alguém aqui no nosso meio está pensando, Deus, em parar devido ao cansaço, devido, Deus, Senhor, às adversidades, perdeu a motivação, tem feito tudo no automático, Deus, no religioso, perdeu a alegria, a motivação. Eu quero te pedir nesta manhã, torna a dar a alegria da salvação, Senhor. Torna a dar, Deus, essa alegria, esse renovo, Pai, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, todo cansaço em excesso, todo desânimo, em nome de Jesus. Espírito Santo, traz a restauração. Espírito Santo, volta. Espírito Santo, volta a dar a alegria do servir, a alegria da fé, a alegria da motivação, a alegria do fazer, a alegria do ir, a alegria, Deus, de fazer, do agir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, restaura a alegria, restaura o ânimo, restaura, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira todo o peso, toda a fadiga, tira, Deus, todo o desânimo, tira, Senhor, se porventura, Deus, arranca, Pai, em nome de Jesus, e traz renovo, traz restauração, traz, Deus, renovo, alegria, paz, em nome de Jesus. Senhor, aquele que falava em línguas e não fala mais, meu Deus, renova os dons, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele Deus fazia planos, projetos, mas parou, estagnou-se, meu Deus, o Pai está parado, fazendo tudo, Deus, Senhor, de forma, Pai, religiosa, automática. Deus, nesta manhã eu oro, traz a alegria, traz o renovo, traz a restauração, em nome de Jesus. Todo peso vai embora, todo desânimo vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, restaura. Espírito Santo de Deus, volta a dar a alegria da salvação. Espírito Santo, em nome de Jesus, dá, Senhor, esse fôlego novo, Pai, essa autoridade, essa ousadia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus eu já te agradeço, porque se levanta um grande exército nesta manhã, de homens e mulheres, meu Pai, Deus, que não está apenas em pé, mas está em movimento, pronto aí a avançar e conquistar territórios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Verbalize aquilo que você acredita. Verbalize aquilo que você quer. Verbalize aquilo que você acredita. Aleluia. Eu creio que o Senhor, nesta manhã, trouxe renovo para a minha vida e para a sua vida, viu? Que Deus te abençoe, que cada dia mais que o Espírito Santo manifeste a você de forma renovadora, de forma restauradora. Amém? Em nome de Jesus. Pastora Cris, pastor Sidney, muito obrigada, viu? Por essa oportunidade. Muito obrigada. Eu passo agora a quem de direito.